Boa noite. Vamos a Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2. Nós expomos até o versículo 23. Estivemos expondo até o versículo 23 e terminamos, do capítulo 2, terminamos observando que Salomão tentara desesperadamente encontrar um sentido, um motivo para esperança ou alegria na vida aqui embaixo do sol. Tentou nos confortos da vida, nós vimos na mensagem atrasada, e nada. Tentou numa justificativa para buscar a sabedoria, contrastada com a insensatez, nada. Tentou encontrar algum alívio pensando que todo o trabalho dele na vida seria aproveitado pelo seu herdeiro, nada. Não tinha a menor ideia se esse herdeiro seria ajuizado ou não, ou iria utilizar bem ou não, também não servia de conforto nenhum isso. E ele emite agora no versículo 24, nós paramos no 23, mas no 24, aliás, não, ainda no 23, de fato, nós vamos começar no 24, mas recordando o 23, ele emitiu, já vimos, uma frase que na realidade é uma obra-prima de pessimismo. Versículo 23, porque todos os seus dias, falando dos seres humanos, são dias de dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Até comentamos que ele se referia aqui à insônia. Também isto é vaidade. Então, encerramos assim a pregação. E quando parece que Salomão chegou num beco sem saída, parece que ele vai desistir de encontrar algum motivo de alegria, de sentido nesta vida embaixo do sol, ele surpreende com a nota de um pequeno alívio. No 24, a primeira parte, eu vou ler até o meio. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Vamos parar aqui e vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por este texto à nossa frente, desafiador, difícil, para que te pedimos para que consigamos entender alguma coisa e entender de uma maneira correta, para aplicarmos de uma maneira correta em nossas vidas e vivermos mais de acordo com o que tu tens planejado para a vida do crente aqui nesta terra. E aqueles que não têm a felicidade de serem ainda salvos em Cristo, que aprendam também, e não só isso, mas se sintam motivados a te buscarem, Senhor. Porque sem a tua existência, sem a tua pessoa, não há sentido algum, nada tem sentido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço de antemão. Amém. Então, que não há sentido
na vida embaixo do sol. Isso é certo. Mas mesmo nessa situação, e numa rotina altamente cansativa, como ele acabou de concluir lá, no final daquele texto que encerramos com o versículo 23, o ser humano consegue encontrar, sim, alguma alegria por aqui. Não porque achou algum sentido existencial para a vida, a lhe assegurar uma esperança futura, não por isso. Mas uma alegria, vamos dizer, pontual, do dia a dia, algo muito modesto. Não uma satisfação que encha a alma por ter encontrado uma explicação para a sua existência, para o seu futuro, que dentro da própria alma está convicto que existe um futuro. Sim, o ser humano tem essa expectativa, tem esse sentimento, para não dizer essa certeza, de que algo depois desta vida existe. Então, não é que ele encontrou uma motivação que dê sentido mais pleno à vida. Não. Mas uma alegria circunstancial, passageira, ele encontra por aqui, que vem pelo simples comer, ele acha bom o prato tal. Quando tem, ele fica alegre. Quando está na mesa lá, aquele tipo de comida que ele gosta, ele acha bom. Mesmo que não goste tanto, mas passa a sua fome, que ele acha tão ruim ter fome. Então ele come, sente satisfeito, barriguinha cheia. Isso existe, é inegável. Comer, beber, desfrutar de alguma alegria que ele gosta aqui na terra. Ir para a praia, trabalhar numa coisa que ele goste, embora não goste do cansaço, mas do trabalho em si, pode até gostar de estar perto de uma garota que ele quer casar, ou do rapaz, ou já casou com ela, e os seus filhos, está debaixo de uma árvore frondosa, talvez lendo um bom livro, talvez tirando uma soneca. São coisas que, inegavelmente, trazem uma certa alegria, notem, altamente levada por circunstâncias aqui. Coloca uma dor nessa história, coloca algum tipo de saudade nisso, de angústia, já começou a perturbar muito esse tipo de alegria, aquela árvore já não é tão agradável, especialmente porque o sol mudou de posição, agora está em cima da sua cabeça, e está ficando quente, então aquela alegria gostosa, daquela sombra, ligeiro, passou, e assim são todas as coisas aqui na terra, altamente fáceis de serem alteradas de todo jeito. Salomão reconhece. No 24 ele diz: não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Então, está escrito, é isso mesmo. Nesse ponto, e para facilitar o entendimento do que eu entendo que está escrito aqui, e mais para frente, vamos imaginar alguém argumentando. Então, Salomão, você está reconhecendo que a sua tese de que embaixo do sol só há trabalho e canseira, esta tese está meia furada, não é? Você está confessando que existe uma certa alegria
simultânea com todas as frustrações. Aqui, simultânea, digo, tem uma coisa, depois tem outra, e se mistura um pouco, depois tem uma, depois tem a outra, mas o homem consegue colher momentos de satisfação aqui na terra, de alegria. Então, reconheça, Salomão. Ou, aliás, parece que você já está reconhecendo, está jogando a toalha, como se diz, que a vida embaixo do sol não é tão sombria e tão sem sentido quanto você está dizendo. É isso, Salomão, que eu estou entendendo. E ficamos imaginando a resposta de Salomão. É isso mesmo, eu reconheço e pronto. Minha tese não está tão bem feita assim também, não. Ou então, não, você entendeu tudo errado, eu não disse coisa nenhuma disso. Apesar de que seria difícil argumentar, porque ele acabou de dizer. Pela frase seguinte, que nós vamos ler, ainda no versículo 24, parece que ele responderia algo como, a nível de sugestão minha, eu estou imaginando esse diálogo aqui. De fato, reconheço que a vida embaixo do sol não é assim tão sombria, mas eu preciso explicar por que eu estou admitindo isto. E faz uma afirmação surpreendente, como que fazendo uma concessão, como se houvesse assim uma exceção, ou uma condição tal em que realmente, ao examinar a vida embaixo do sol, tem uma condição aí que não é tão sombria, não. Isso eu admito. Claro que aquela pessoa que questionou iria continuar ou ficar ainda mais curiosa para saber que concessão é essa? O que é isso? Que você admite que nessa condição, então a vida, de fato, permite as pessoas gozarem algum tipo de alegria aqui. O que é isso que você está falando? Que concessão é essa? Que condição é essa? No entanto, no meio do versículo 24, vi também que isto vem da mão de Deus. Aí está a concessão. Aí está a condição na qual ele admite que o homem pode ter algumas alegrias e encontrar algum prazer embaixo do sol, considerando que vem da mão de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Eu preciso dizer que essa última frase, ela é, às vezes, interpretada de outra forma, não é nem interpretada, ela é traduzida de outra forma. Em vez de separado deste, algumas versões têm além de mim, e que é bastante diferente, mas não muda o contexto da argumentação, porque quando ele diz separado deste, quem pode comer ou pode alegrar-se, ele está praticamente confirmando a primeira parte da frase. Então, mesmo que a outra versão seja a correta, ele não precisa confirmar o que está dito claramente. Ou seja, vi que isto vem da mão de Deus. Pronto. É como se ele dissesse algo como: embora a minha proposta seja analisar a vida exclusivamente embaixo do sol, reconheço que, a rigor, isso é impossível. Pronto. É aí que está a concessão dele. Eu admito que pode haver e há alguma alegria. Os homens conseguem arrancar, mesmo no meio de tantas dificuldades, alguma alegria nesta terra. Está certo. Mas, para admitir isso, eu tenho que olhar acima do sol. Estão vendo aí? Não dá para ficar exclusiva e totalmente, rigorosamente embaixo do sol, sem fazer nenhum tipo de referência ao Deus que está acima do sol. Não dá.
Não dá. A única maneira que alguém pode explicar a alegria que as pessoas conseguem sentir, mesmo nas dificuldades terríveis desta vida, que ele já provou, mesmo com riqueza, com mulheres, com bens, com açudes, com plantações, com tudo que poderia sonhar, ele não conseguia ter uma alegria perene, uma coisa mais profunda. O que vem era canseira, frustração, ele já disse isso. Então explique. Pessoas alegres, pessoas que riem, pessoas que ocasionalmente estão satisfeitas, sorrindo, amanhã estão chorando, ontem estavam chorando também, mas hoje estão satisfeitas. Explique aí, Salomão. Tá bom, eu explico, mas eu vou ter que fazer aqui uma concessão à minha proposta. Eu vou ter que apelar para acima do sol. Se eu não for para lá, eu não consigo explicar. Então é muito interessante que ele deixa claro aqui que não dá para explicar assim, e que, para quem quer fazer uma análise rigorosa da vida, obrigatoriamente tem de considerar uma realidade. E essa realidade está acima do sol. Essa realidade é Deus. É como se dissesse: tudo bem, vamos fazer uma análise da vida embaixo do sol. Aí ele tentou, aí parou e disse: olha, essa análise vai ser incompleta, porque há uma realidade da qual ninguém pode fugir para explicar todas as coisas aqui nesta vida. Não dá. Essa realidade é Deus. Então, o que ele está aqui admitindo é que a proposta dele, por mais válida que seja e interessante, ela é limitada. Não dá para cumprir 100%. Ele vai ter que, aqui e acolá, ele vai ter que fazer essa concessão. Eu tenho que olhar para cima agora. Assim não dá. Engancha completamente. Não há condições de falar da vida, comida, bebida, sentimentos, como alegria, sem levar Deus em consideração. Aí ele falou em Deus. Então, logo no capítulo 2, Salomão desistiu de falar da vida embaixo do sol. Não, de jeito nenhum. Ele não desistiu, não. Ele abriu um parêntese aqui para falar em Deus, mas vocês vão ver no fim da pregação que logo ele volta a falar do tema embaixo do sol. Ele vai insistir. Mesmo reconhecendo que aqui e acolá ele vai ter que apelar para falar na realidade do Deus que existe acima do sol. Ele vai nessa cadência, nesse vai e vem, até o capítulo 10. Ele vai alternar comentários com a vida sem Deus, ou tentando comentar com a vida sem Deus, embaixo do sol, e aqui e acolá ele vai apelar para uma explicação, incluindo Deus acima do sol. Pronto. Essa explicação é importantíssima para nós entendermos Eclesiastes, porque pode parecer que é uma coisa completamente sem pé nem cabeça, insensata. Ele disse que não, só quer falar da vida embaixo do sol, está falando em Deus. Depois fala de novo embaixo do sol, não tem sentido nenhum as coisas aqui. Aí a gente vai explicar: não, mas não tem sentido porque ele não está considerando Deus. Ah, é assim? Então está certo. Até pouco lá está falando, Salomão está falando em Deus. Então pode parecer confuso demais o livro, e talvez muitos achem difícil, porque não entendem este aspecto, este detalhe, que eu não sei se é detalhe, mas talvez seja uma chave para se entender o livro de Eclesiastes. Então, voltando agora para o nosso texto, dada esta explicação não tão curta, Salomão reconhece que não é utopia ou loucura alguém querer encontrar um modo de ter uma vida confortável aqui, com
uma boa alimentação, uma vida agradável, mesmo com a realidade de estar vivendo dentro de uma condição dura, difícil, frustrante, mas encontrar momentos de satisfação e de alegria. Ele acha que, ele reconhece, não, isso não é loucura, isso não é utopia, não é delírio, e de fato muitos encontram, sim, algum tipo de alegria aqui neste mundo e conseguem gozar razoavelmente a vida. Só que isto só ocorre porque Deus concede. Para explicar isso, tenho que recorrer a Deus. Não há condição de eu ficar amarrado embaixo do sol, não há condição psicológica, não há condição sociológica, não há condição nenhuma que algum filósofo queira explicar como é que o homem ainda consegue ter algum tipo de alegria, algum tipo de gozo com a vida tão ruim. Aqui, a parte de Deus. Salomão disse, eu não consigo. Se alguém quiser tentar, fica à vontade. Eu não consigo. Isso acontece porque Deus concede. Se não fosse assim, ninguém conseguiria ter o mínimo de alegria aqui. Seria muito mais coerente. Tirando Deus, a vida é tão complicada, tão difícil, tão ruim, tão negra, tão cheia de dúvidas, que ninguém iria conseguir. Pensando bem, alguém satisfeito hoje numa reunião, rindo, se você olhar de fora e tirar uma foto ou fazer um videozinho, dizer, todo mundo ali rindo, brincando, gargalhadas, esqueceram onde é que nós estamos, o mundo que nós estamos vivendo, esqueceram que amanhã um deles pode estar morto ou doente, ou pegou Covid, já está entubado. Anteontem, muita gente que estava assim, hoje não está mais. Como é que alguém consegue ao menos rir numa situação dessa? Só sendo meio fora da realidade, meio delirante, bebeu, está sem funcionamento normal da mente, porque pela lógica humana pura, pela força da realidade terrível, que você não sabe como estará hoje, daqui a uma hora, nós não temos a menor ideia. Isso é vida. Isso é motivo para se alegrar, com tanto desastre, tragédia acontecendo o tempo todo. Aí vem Salomão e diz, não, isso não é do homem, não. Não tinha quem conseguisse, alguém lúcido, não iria conseguir, a não ser alguém completamente mesmo enlouquecido. Mas dentro do que poderíamos chamar de uma lucidez humana, não tem quem consiga. E como é que eles fazem? Porque há um Deus que dá isso para eles, concede isso para eles. É impressionante como Salomão chegou até aqui. Então nós vemos dois níveis de necessidades básicas humanas, em que ambas as necessidades são providas por Deus para todos os seres humanos. Primeira, subsistência física, comer e beber. Isso combina perfeitamente com o que Jesus disse naquela oração modelo: o pão nosso de cada dia nos empresta hoje, nos vende hoje, nos aluga hoje. Dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. É uma oração que ele ensinou para os discípulos, claro, que creem em Deus. Mas qualquer ser humano da terra poderia, com toda propriedade, quando abre os olhos, dizer: me dá meu pão hoje, ó Deus Criador. Eles não fazem isso porque não creem no Deus Criador. Crê ou não crê, ele está lá, o Deus Criador. E Salomão diz: quem dá o pão, para quem quer que seja, é Ele.
o Deus Criador. Sem Ele, não teria pão, água, bebida nenhuma, não teria vida física. E não é uma concessão que Deus faz quando a pessoa nasce e dá logo aí, por um bom tempo, pela vida inteira, ou de ano em ano, ele renova um estoque para cada um de nós. Não. É todo dia. Todo dia. Tem que comer todo dia. Pode até estocar, mas você tem que comer todo dia. E você pode estar com a despensa cheia de comida e você amanhecer vomitando. Come nada. Naquele dia não vai entrar alimento nenhum na sua boca, porque Deus não quis. Ele até proveu o alimento, mas Deus não quis. Já o outro está lá cheio de saúde, mas está com fome. Não tem em casa nada para comer. Deus não quis naquele momento, naquele contexto. Se alguém está comendo uma maçã, uma porção de arroz, é porque Deus está provendo. É isso que ele diz aqui. E curioso é que essa verdade, eu disse, Deus provê para todos os seres humanos. Não, é muito mais. Vocês querem ver? Salmo 104, vale a pena ir lá. Não só os seres humanos, não. Diz assim, Salmo 104, 24 em diante: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Não está falando só de ser humano, está falando de um pardal, está falando de um ratinho, está falando de um leão, de um peixe, de um urubu, de um colibri. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, olha o verbo, se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Todas as criaturas que têm vida. Então, voltando ao ser humano, depende de Deus para comer e subsistir. Obviamente aí entra comer, se vestir, se educar e as coisas básicas da vida, lógico. Mas há ainda o segundo nível de subsistência ou de necessidade humana, que também vem de Deus, o que é o conforto de ânimo, uma atitude mental das pessoas, uma certa alegria de viver, como Salomão aqui disse, que as pessoas de fato encontram uma condição de gozar os bens que conseguiram aqui. Então ele está falando aqui que não é apenas para comer e beber que o homem precisa de Deus, mas também para ter qualquer tipo de alegria. As coisas boas que fazem as pessoas sorrirem vêm de Deus. Deus não é um ser carrancudo, sombrio, de tristeza, de amargura. Quando ele se ira em reação ao pecado, algo que o agride toda vez, 100%. Como não há pecado no céu,
o que a Bíblia nos pinta é um céu alegre, um ambiente alegre. Jó, lá em capítulo 38, não vou ler, no versículo 6 e 7, depois vocês vejam lá o resumo. Os anjos cantavam e rejubilavam quando Deus fazia a criação. Cantavam e rejubilavam, duas palavras para expressarem alegria, contentamento, enquanto Deus fazia o universo. Jesus Cristo disse que quando um pecador se arrepende, há alegria no céu. Então, essa alegria do coração do Deus Criador contagia os homens aqui na terra, embaixo do sol, mesmo homens sem Deus, mesmo homens sofredores, mesmo, digo homens, pessoas angustiadas. Mas há algo que passa do coração deste Deus, algo de alegria, de contentamento, passa e contagia. Miseráveis seres humanos nesta terra, como todos nós somos, embaixo do sol, à parte de Cristo. Mas ainda encontramos certa alegria, como todos encontram, como eu venho falando. Os homens são grandes pecadores, sem dúvida, mas Deus, na sua misericórdia, Ele os abençoa com alegria, curta que seja, fugaz que seja, mas os abençoa. E no meio de tristezas e tribulações, mas abençoa. Charles Swindoll, escritor, pregador recente, disse uma frase que eu copiei, achei bonito, aspas. Muitos pensam que o mundo dá alegria e Deus estraga prazeres. É exatamente o contrário. Curioso isto. 3 lições para o crente. Até aqui. Primeira, obviamente que você, sendo crente em Jesus Cristo, você crê que Deus lhe dá o sustento. Ok. Mas a pergunta que eu quero fazer, então, não é se você crê que Deus lhe dá o sustento, porque isso é óbvio para um crente. Inclusive, muitos que nem crentes são em Cristo, mas creem em Deus, num Deus Criador, e acreditam, creem que Deus dá o sustento, mesmo não sendo salvos em Cristo, admito isto. Mas estou falando com salvos em Cristo agora. Então, a pergunta não é se você crê, mas se você valoriza cada porção que entra na sua boca. Seja uma colher, uma porção de arroz banal, e toda refeição provavelmente esteja na sua mesa, meio sem graça, um gostosíssimo filé mignon, um camarão à milanesa sofisticado, uma simples banana, ou uma torta de morango sofisticada. Você valoriza tanto uma coisa quanto a outra, encarando como alimento dado por Deus? Uma coisa eu acho que eu posso dizer sem medo de errar. Infelizmente, eu tenho dito isso às vezes aqui e acolá. A rotina, infelizmente, nos rouba a bênção de apreciar coisas do dia a dia. Apreciar como essas coisas deveriam ser apreciadas. Não é somente, não, eu reconheço que Deus me dá o arroz ou a torta, é claro. Tá. Não. Mas é valorizar de fato, de coração. Pastor, eu oro toda refeição eu oro. Dá vontade de dizer, esse aqui é um problema. Esse é um problema. O problema é orar toda vez. Eu disse que, vamos dizer assim, essa é uma obrigação cristã que traz a possibilidade de problema. Pronto, ficou melhor assim. Que problema?
exatamente o que eu estou comentando: perder ou roubar a valorização. Ora tanto, todo dia, 2 vezes por dia, pelo menos, para agradecer alguma coisa que está comendo ou bebendo, que perde o brilho dentro do coração este agradecimento. Então, amém pela oração. Como eu disse, é uma obrigação cristã de fato. Mas cuidado, porque tem a tendência de, não vou dizer anular, mas tirar muito o brilho de uma gratidão que vem realmente de dentro. Então, isso é uma pena, e sugiro que você não se conforme com esta rotina e procure realmente valorizar mais a fonte única dos nossos alimentos. Ah, pastor, mas isso está tirando meu trabalho e tal. Não estou tirando seu trabalho, não. Seu trabalho existe por causa de Deus. Arranjou o emprego, arranjou a saúde para você ir lá trabalhar, arranjou a inteligência para você desempenhar lá. Não tente encontrar uma segunda fonte para a comida que você está ali se servindo dela na hora do seu almoço ou jantar. Não tenha uma segunda fonte, nem busque. Você vai ofender a Deus nisso, porque a fonte única é Ele. Segunda lição para o crente aqui: ao mesmo tempo em que nós não nos deixamos, ou pelo menos não devemos nos deixar iludir com o mundo, os perigos que o mundo traz, as dificuldades do mundo e tudo mais, nós podemos tirar alguma alegria dele. Mesmo alegrias rápidas, fugares, dependentes de circunstâncias, podemos. E eu estou sendo bem preciso ao definir esta alegria, porque há aquela alegria fruto do Espírito Santo em nós, que esta eu não quero falar agora, porque Salomão não está falando dela quando diz que eu nada vejo melhor para o homem do que gozar, ter o seu alimento, sua bebida e gozar dos frutos do seu trabalho. E esse gozo, essa alegria do qual Salomão está falando aqui, não é do fruto do Espírito, não, está falando do ser humano, pecador, de uma maneira geral. Claro que inclui o crente, mas o crente é uma situação, se quiser falar da alegria, fruto do Espírito no crente, é outra coisa. Lembra que essa aqui eu falei que é uma alegria fugaz, a outra não é. Eu falei que essa alegria aqui é alegria de circunstâncias. Você está rindo hoje numa festinha, numa reunião, coisa assim, como eu comentei, amanhã tem um problema, está chorando. Circunstâncias. A alegria fruto do Espírito Santo independe, ela é altaneira, ela passa por cima das circunstâncias. Mas eu não quero falar dela, porque Salomão não está falando dela, alegria fruto do Espírito. Então, voltando, o crente pode sim e deve buscar, de uma maneira correta, alegrias terrenas, não pecaminosas, obviamente, mas que sejam lícitas, em consonância com os padrões de Deus, mas fugazes, passageiras, circunstanciais, que ele sabe que está com essa alegria hoje, amanhã não tem mais, ou pode não ter mais, um bom passeio, um bom lazer, um bom hobby, coisa agradável que pode não ter, está ganhando bem, pode comprar isso, aí gosta, mas sabe que a qualquer hora aquele dinheiro pode faltar. Então é circunstancial mesmo, mas enquanto pode, tudo bem, vem de Deus a alegria circunstancial. E Salomão vai falar ainda bastante nisso, ainda lá na frente, tanto que eu não vou me prolongar aqui, nessa questão da alegria aqui, do homem gozar aqui os seus bens, ou suas circunstâncias. Não há problema nisto. Sabendo
sabendo as condições, sabendo as definições das coisas, sabendo as limitações, tudo bem. Então, não vamos ver aqui, é interessante que, ao mesmo tempo em que Salomão pinta um quadro sombrio do ser humano, tanto que muitos não gostam, acham que é um livro depressivo, um livro para baixo, mas eu não sei se tem algum livro na Bíblia que, ao mesmo tempo, manda o homem se alegrar nas coisas daqui. Pode se alegrar, à vontade. Vocês vão ver isso algumas vezes de uma maneira mais forte do que está aqui. Então, o Eclesiastes não é só um livro sombrio, para baixo e tal. Não. Ele é um livro muito realista, muito lúcido, aliás, teria que ser, né? Um livro que está nas Escrituras, foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas o terceiro ponto, o nosso grande benefício do crente, terceira lição para o crente, que eu já falei, inclusive, um pouquinho, mas que não vou aprofundar. É o benefício que nós temos de conhecermos uma alegria que vem de Deus. Também, que a outra vem, como Salomão já disse, não sendo pecaminosa, mas esta é uma alegria mais profunda, com raízes espirituais, independência e circunstância, invisível, alegria invisível aos olhos do que olham apenas embaixo do sol, mas bem invisível aos olhos do que tem fé. Seja como for, graças a Deus por qualquer tipo de alegria gerada aqui na terra, por coisas que nos dão prazer nesta terra, coisas lícitas, ou pela alegria fruto do Espírito Santo, seja qual for o tipo de alegria, graças a Deus que nos dá essas alegrias. A primeira, como Ele dá a todo ser humano, e claro que de uma maneira especial aos seus filhos, porque agora eles vão ter um comportamento diferente aqui na terra, vão evitar o pecado, então eles vão conhecer alegrias, mesmo terrenas, mas alegrias mais saudáveis. Então, graças a Deus. E a alegria fruto do Espírito, essa que vem através de Cristo de uma maneira mais direta pelo fato de ser fruto do Espírito. Então, resumindo, o crente deve gozar a vida que Deus deu aqui na terra, fruto do seu trabalho, se esse trabalho é abençoado por Deus, os frutos são saudáveis e devem ser usufruídos. Salomão agora vai fazer uma revelação fantástica. Versículo 26. Eclesiastes 2 e 26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Que afirmação! Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Parece que ele desfaz tudo o que ele acabou de dizer, mas não creio que ele desfaz, não. Vamos por partes. Só existem dois tipos de seres humanos na Terra. Não, pastor, mas há dezenas de raças, não estou falando de raça. Nacionalidades, não estou falando de nacionalidade. Eu estou falando de categorias que interessam a Deus. Dois, não são três, são dois tipos. Os que estão sem Deus e os que estão com Deus. Pronto. Toda a raça humana é dividida nesses dois grupos. Ou está num grupo, ou está no outro grupo. Há várias maneiras de classificar os perdidos e os salvos. Que continua sendo o velho homem, ou o novo homem, usando linguagem mais refinada, teologicamente, de acordo com o Novo Testamento.
o que tem Cristo, o que não tem Cristo. Aí nós podemos, os que creem, os que não creem, podemos dar várias definições ou conotações, mas a divisão é a mesma. Os que têm Deus, os que são aprovados por Deus, perdoados por Deus, e os que não têm Deus, pecadores, impenitentes, que vão sofrer o juízo eterno, e esses vão para a vida eterna. Pronto. É outra definição da raça humana. Os que vão para o céu, os que vão para o inferno. O pastor esqueceu o purgatório. Não esqueci. É inferno ou céu mesmo, não tem jeito. Então tem N maneiras de fazer de definir esses dois grupos, mas são os mesmos grupos, não tem jeito. Os mesmos dois grupos. Aqui, Salomão faz uma classificação toda pessoal, particularizada. Primeiro tipo, ele chamou de homem que agrada a Deus. Segundo tipo, ele chamou de quê? De pecador. Agora ele tem que entender o que o autor quer dizer. Tem que ver nas entrelinhas, o que, aliás, é um tanto quanto óbvio. Não significa que os que agradam a Deus não são pecadores, mas os desse grupo são pecadores, mas perdoados e muito mais caracterizados agora pela nova situação deles, é o que está valendo, perdoados, feitos filhos de Deus, com vida eterna garantida, agora é a condição nova deles, não é mais a velha, é a nova condição. Então não é que eles não sejam pecadores, ainda são, mas vamos dizer assim, eles foram pecadores impenitentes, que não se arrependiam, pecado em cima de pecado, não prestava nenhuma conta com Deus. Nesse aspecto é passado mesmo, não são mais não. Não são mais pecadores que vão dar conta dos seus próprios pecados, é verdade. Cristo já deu conta dos pecados deles. Então, quando diz que um grupo é o que agrada a Deus e o outro é o pecador, não quer dizer que o outro deixou de completamente ser pecador, não deixou ainda, deixou de se responsabilizar pelos seus pecados, Cristo o fez. E no céu, esse que é pecador ainda hoje mesmo perdoado, vai deixar de ser realmente de uma maneira total. Então, está explicado. O que agrada a Deus e o pecador impenitente, que não se arrepende, não perdoado. Então, primeiro, ao que ele agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer, ou alegria, que é a mesma coisa. Novamente o mesmo verbo, dar. Então Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Não está escrito aqui que Deus dá ao que lhe agrada dinheiro, saúde. E é porque no tempo do Velho Testamento, de acordo com a aliança que Deus fez com Moisés, havia muitas bênçãos temporais, materiais, ligadas com a fidelidade a Deus. Hoje é diferente. Mesmo assim, Salomão não fala nisso. O implícito é que Deus dá sabedoria e conhecimento para que o seu crente consiga entender melhor as coisas, de uma maneira mais profunda, e consiga ver as coisas segundo a ótica de Deus. Deus dá esta sabedoria e esse conhecimento àquele que lhe teme, àquele que é discípulo de Cristo, falando em termos neotestamentários. E essa é exatamente a grande diferença entre os salvos e os perdidos. Ou uma das grandes diferenças, são tantas. Os salvos conhecem os planos de Deus e, pelo menos até certo ponto, compreendem os planos de Deus. E quando não conseguem mais alcançar na compreensão os planos de Deus, descansam na sua fé. Não é isso que ocorre conosco? Agora você, crente, sabe o que estou dizendo.
E não apenas nós cremos, mas nós nos alegramos. E é precisamente isto que Salomão está dizendo. Deus não nos tira os problemas de nós crentes. Nós enfrentamos problemas, dificuldades, dores, sem falar de perseguições, como Cristo falou. Mas nós temos algo de especial que os outros não têm: sabedoria, entendimento para compreender com mais agucidade, com mais profundidade o que está envolvido na nossa vida e nas coisas que Deus preparou para nós. Nós entendemos isto razoavelmente bem, como disse, limitados que somos. E quando no limite chega, continuamos tranquilos pela fé e conseguimos nos alegrar, mesmo que seja dentro de situações terríveis. Isso Deus dá para aquele que lhe agrada. Essa alegria ninguém consegue explicar bem. Sabemos de onde vem, do Espírito Santo, mas não conseguimos explicar bem, especialmente para alguém que não tem Deus, não entende nada, acha uma espécie de uma coisa estranha, um exagero nosso, um fanatismo, coisa assim, não entende. Mas o crente entende. E ao que não lhe agrada, ao pecador, que não tem nada a ver com Cristo, Deus dá trabalho. Está vendo o contraste? Para uns, sabedoria, conhecimento e prazer. Para outros, trabalho. Mas o motivo fica, o contraste fica ainda mais chocante quando Salomão diz o motivo pelo qual Deus dá sabedoria e alegria para uns e trabalho para os outros, para que ele, o pecador, o perdido, ajunte, amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus, o discípulo de Cristo. Que afirmação! Eu disse, era uma afirmação muito ousada, só mesmo estando cheio do Espírito Santo para fazer a afirmação dessa magnitude fortíssima. Claro que o quadro aqui, mais uma vez, indo para o que é óbvio, o que é sensato, o que é razoável, não é o crente na sombra, debaixo de uma árvore, cheio de sabedoria, culto, tranquilo, batendo papo, rindo, e o pecador suando, trabalhando, para dar todo o seu rendimento no fim do mês para o crente que está lá embaixo da árvore, satisfeito, tranquilo. Esse é o quadro que Salomão pinta aqui. É óbvio que não é a realidade, nós sabemos que nunca foi a realidade, nunca será, não é assim. Então, o que significa isto? Rapidamente. Há dois sentidos, um mais pontual e o outro mais geral, que é o que eu me inclino, inclusive, pessoalmente. O mais pontual, muitos acham, significa simplesmente que muitos descrentes deixarão suas coisas para herdeiros crentes. E trabalham, gente que não tem Deus, dá duro, e no fim deixa para os seus herdeiros, alguns dos quais crentes. Então, aqueles crentes recebem de um pecador que não conheceu a Deus, que trabalhou demais, recebe de mão beijada, herdado. E, claro que isso acontece, centenas aconteceu, tem acontecido e vai acontecer N vezes no mundo. Então, é a interpretação, sem dúvida, correta. E até de acordo mesmo, não vou ler que não tenho mais tempo, mas em Jó comenta isso, e Provérbios comenta isso, Salomão, né? Provérbios comenta isso também, e que Deus dá um e tira de um e bota para o outro. É curioso. Então, não é só aqui em Eclesiastes que vemos esse conceito, não.
Mas há uma maneira de ver mais geral, que eu me satisfaço um pouco mais com ela, embora não discorde de jeito nenhum da primeira interpretação. Eu acho que as duas são corretas. Os que agradam a Deus, minoria aqui na terra, podemos afirmar, porque Jesus disse, falou desse desequilíbrio em termos percentuais, não dizendo os números, mas os que agradam a Deus usufruem do trabalho dos que não agradam a Deus, que é a grande maioria. A maioria perdida, porta larga, estrada espaçosa para a perdição, e a minoria, portinha estreita, caminho apertado da salvação. Muito bem. Grande parte do que nós crentes, ao longo de toda a história do homem depois de Adão, aliás, toda a história é depois de Adão, né? Do homem. Mas grande parte do que nós usufruímos da ciência, das descobertas, para nossa saúde, nosso conforto, aí nós pensamos em remédios, pensamos em equipamentos cirúrgicos, pensamos em eletricidade, telefone, comunicação e muitos outros benefícios que homens sem Deus trouxeram para a humanidade e nós, crentes, usufruímos. Embora estejamos dando duro também, mas usufruímos. Pastor, qual é a diferença aqui entre o não crente e o crente? Porque todos os seres humanos usufruem dessas coisas todas que o senhor falou aqui, de uma maneira geral. Então, por que ele faz diferenciação? Que eles trabalham, Deus tira deles, dos pecadores sem Cristo, e Ele dá para nós. Dá para os outros também, dá energia para os outros e tudo. Tem uma diferença. Ou há uma observação muito grande a ser feita. Talvez nem um crente note bem. O crente, mesmo dando duro, e tendo também de ganhar o pão com o suor do seu rosto, igualzinho, ele não tem como objetivo principal na vida o fruto do trabalho, do suor do seu rosto. O objetivo dele, o grande objetivo dele, o que é? O próprio Deus já disse na definição, os que agradam a Deus. Salomão disse, inspirado pelo Espírito Santo, o que agrada a Deus, isso já define o alvo, o objetivo principal de todo crente. Deve ser agradar a Deus. Então, o crente fiel, ele reserva tempo para Deus. Ele reserva inteligência para Deus. Ele reserva habilidade para Deus, não somente reserva, mas ele emprega o seu tempo, a sua habilidade, a sua inteligência, o seu dinheiro, pouco ou muito, mas ele joga muito de si na sua vida aqui na terra para as coisas de Deus. Como consequência, é óbvio que a média dos que agradam a Deus vão usufruir muito menos da terra em termos de dinheiro, em termos de riqueza, em termos de coisas, do que aqueles que não temem a Deus e caracteristicamente estão dedicados noite e dia, a quê? A ganharem mais, usufruírem mais desta terra, porque não estão preocupados em agradar a Deus, pecam, e se conseguem aquele dinheiro, pecando ou não, com injustiça ou não, com corrupção ou não, é detalhe, mas ele quer ganhar e acaba ganhando muito mais mesmo, em média, do que aquele que não tem tempo, porque ele dedica o tempo dele ali para ganhar o pão de uma maneira muito limitada. Ele quer a si mesmo.
Não é crescer, porque não tem tempo. Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que agradar o meu Deus. Eu não vou agradar a Deus trabalhando, feito louco, noite e dia, deixando as coisas importantes em segundo plano, especialmente as coisas que agradam a Deus. Não vou fazer isso. Mas, rapaz, essa vida é muito dura, tu não vai conseguir nem educar teus filhos. Vou. Como? Sei não. Os detalhes eu não sei não. Mas Deus vai me dar. Quantos crentes, milhões de crentes vivem assim? De uma maneira muito limitada em termos de rendimento, de propósito. Hoje, numa linguagem capitalista, isso parece suicídio. Como é que um camarada limita o seu tempo, a sua capacidade de trabalhar, de produzir, limita de propósito? Tem um emprego bom, oferecem mais outro, só que é de noite. Então pega. Claro que pega, eu só não pego de madrugada porque tem que dormir alguma hora do dia, que assim eu pegaria também. Não. Trabalhar de noite? Vou nada. Você vai ganhar o dobro, pode ser o triplo. Eu não vou, porque eu tenho obrigações. Outras que não. O trabalho é ganhar. Eu tenho obrigações na minha igreja, com meus irmãos, com Deus. Eu tenho que ler para aprender as coisas de Deus, porque eu dou aula lá na igreja, eu recebo um grupo aqui em casa. Às vezes esse grupo sai daqui meia-noite conversando. Todo dia tal da semana, a minha noite toda é dedicada a isso. Eu vou para o emprego para ganhar mais, eu vou nada. Então é característica do crente realmente ter menos das coisas daqui. Aí tem um Deus no céu que olha e diz assim: gostei dessa atitude. Gostei. Eu posso fazer um milagre que seus 10 mil no banco, no dia seguinte amanhece 20 mil. E ninguém nem nota, eu mexo com o que é preciso e pronto, virou 20. Eu posso fazer dinheiro embaixo da sua cama, aparecer dinheiro. Pode ser dólar, pode ser real, moeda de ouro, escolha, eu posso fazer isso. Mas não, eu vou fazer mais simples. Eu vou tirar o dos que não me agradam e trabalha, e pecam. Pois é, eu vou tirar deles e dar para vocês. Inclusive, nós não devemos nem perder muito tempo tentando explicar como Deus faz isso. Quando eu falei da ciência e tal, é uma maneira lógica, racional, que a gente consegue explicar mais ou menos como é que isso acontece. Mas, na realidade, é perder tempo querer explicar, porque na criatividade de Deus, na inteligência de Deus, no poder de Deus, eu nem sei como é que Ele faz isso. Há pouco tempo um jovem me disse que estava pensando em casar e tal, mas não tenho a menor ideia, porque é questão de moradia e tal. Eu cortei no meio da frase. Eu disse: não se preocupe. Se você é fiel, e a namorada é fiel, e vocês estão num relacionamento agradável a Deus, aprovado por Deus, e Deus vai estar provando essa união, Ele vai prover. Agora, se Ele vai dar uma casa própria, providenciar algum aluguel bem baratinho, ou alguém que empresta, eu não sei. Apartamento aqui ou lá, ou é casa, ou é uma puxada na casa da mãe, eu não sei. Eu sei o seguinte, é que Deus dá. E muitas vezes Ele dá para o seu fiel, tirando de outros que não são fiéis. Está escrito. E eu consigo provar isso muito menos do que eu gostaria. Gostaria num certo sentido, porque eu tenho muito prazer também, você já deve ter notado isso, em dizer: eu não entendo. É a palavra de Deus, Ele diz que é assim, e eu me satisfaço em crer. Então, eu creio. E provavelmente você sabe o que é usufruir de trabalho de quem não tem Deus. Usufruir de várias formas, inclusive financeiramente. Encerrando. Agradeça a Deus pela sabedoria que Ele lhe deu para entender as coisas dEle, mesmo nas agruras e nas dificuldades da vida. Isso é espetacular. Os que não têm Deus não têm isso, esse entendimento. Segundo, não se mate de trabalhar.
estudar, exagerando no esforço de ganhar o pão com o suor do rosto, deixando em segundo plano o trabalho que realmente serve a Deus, agrada a Deus, não que o trabalho de ganhar o pão não agrade a Deus, sim agrada, porque é uma obediência ao que Ele mandou, mas Ele não mandou ganhar a padaria com o suor do rosto, Ele mandou ganhar o pão. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Aqui Salomão encerra esta parte. Então, quer dizer que tudo, as revelações espetaculares de Deus e tudo mais, ele diz que é nulidade também, não vale nada. Eu creio que não. Na minha maneira de ver, essa expressão é aplicada para aqueles que não agradam a Deus, ou seja, os que vivem embaixo do sol. Para mim é evidente, é óbvio. Então, é vaidade, é nulidade, é como correr atrás do vento, alguém que fica com alegriazinhas fugazes, dado por Deus, embora eu nem reconheça, que eu vou terminar comentando isto, mas que não reconhecem as coisas e ficam só aqui trabalhando e tal, alegre porque tem um feriado, satisfeito porque o time ganhou, satisfeito, finalmente, depois de 10 anos, o time é campeão. Que alegria profunda. Que alegria que vai mudar a vida da pessoa. Eu sei que tem crentes que gostam disso também, então, deixa eles curtirem. Sendo crentes, eles têm a consciência deles com Deus e eu respeito. Mas o pobre do que não tem Cristo faz disso uma coisa tão maior do que o crente faz. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mesmo que o crente pule aí, grite, bote camisa, mas ele, se é crente mesmo, ele sabe que ele é bem pequenininho, mas não é contra Deus, não é uma coisa que ofende, tudo bem. Mas o outro lá é a vida, talvez mate por aquilo e por tantas outras coisas. Eu dei só um exemplo. Então, eu entendo que Salomão está dizendo que é nulidade, correr atrás do vento, é esse tipo de vida aqui, daquele que peca e peca e peca, e que trabalha, e no fim um bocado vai para o crente, não sabe nem como, nem porquê, mas Deus resolveu isso, passa por cima, e isso é nulidade. Então, passar a vida todinha aqui, se alimentando de migalhas de felicidade, migalhinhas, alegriazinhas, só os pedacinhos, só isso. Tudo que a pessoa tem na vida são essas alegriazinhas, cervejinha, no fim de semana, e aí, fim de semana está demorando, aí tem a cervejinha na quinta, aí tem o whiskyzinho na quarta, pouquinho, mas tem, e está gostando, depois na terça, já está nascendo um alcoólatra ali, aí vai, oh meu Deus, é uma tristeza. Pecador sofre, pecador sem Deus, sem Cristo. Nós que temos Cristo sofremos, imagine os outros. E aí eu termino dizendo assim: ninguém consegue viver embaixo do sol sem interferência de Deus, que dá até um pedaço de pão. Ok, Salomão deixou isso claro. E ele dá alegria a todo ser humano, mesmo essas alegriazinhas fugazes. Agora, se alguém crê nisso ou não, é com cada um. Se alguém reconhece isso, é com cada um. Se alguém é grato a Deus por isso, é com cada um. Se alguém louva a Deus de coração por isso, é com cada um. Cada ser humano vai dar contas diante de Deus pela maneira como ele se comportou embaixo do sol. E você que é crente, já adquiriu, aliás, foi dada a você uma fé que lhe levou a ter a vida eterna,
Agradeça profundamente a este Deus, valorize cada detalhe de uma respiração sua. Agradeça a Deus e seja fiel. E você que não tem Cristo, meu amigo, minha amiga, corra para os pés dele, porque não sendo assim, toda a sua vida, quer você vá viver aqui 30 anos, 50, 80, 100, o resumo vai ser vaidade, nulidade, sem sentido, como correr atrás do vento. Pois é, pastor, eu sei, depois de tudo, não tem problema não, depois de tudo eu volto ao pó e acabou tudo. Não. Depois de tudo tem um inferno, uma existência eterna, terrível de sofrimento, que eu não vou explicar agora, mas tem. Então, além da sua vida aqui ser sem sentido e como correr atrás do vento, você vai enfrentar a justiça de um Deus acima do sol. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender estas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.